Retornamos para continuarmos o estudo do livro do Apocalipse, o estudo número 7 que estamos fazendo esta semana. Saudamos a cada um com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e todos vocês que nos acompanham no canal Hora Tranquila no YouTube. Nós agradecemos a cada um de vocês. Queremos mandar aqui um alô especial para Rosana Dyer Barbosa Castilho. Também um alô especial para André Gama, de Alagoas, a Sônia Rocha, a Dina Ernesta Rocilene Lima, de Manaus, a Mônica Cristina, de Capão Redondo, Jardim Itaoca, em São Paulo. Também um alô especial para Cleide Ferreira Sandre, de Mogi Guaçu, São Paulo, Giovana Santos, de Aurora do Pará, e também Cléria da Conceição, de Bertioga, em São Paulo. E todos os demais que nos acompanham, nós agradecemos e sempre procuraremos mandar um alô especial para vocês. Oremos. Querido Deus e Pai, estamos diante da Tua presença, agradecidos por este dia que nos concedes e também pelo momento que vamos ter agora estudando a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração, nos dê entendimento. Ajuda-nos, ó Deus, a praticarmos a Tua Palavra em nossa vida. Abençoa os nossos amigos e irmãos, a cada um onde quer que se encontra, especialmente os que nos pedem orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, as suas necessidades. Dê a vitória conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos esta semana estudando sobre as 7 trombetas. E nós já comentamos aqui que Deus ele trabalha em ciclos de 7. Nós muito bem sabemos que Deus criou o mundo em 7 dias. Nós sabemos que João, quando teve essa visão na ilha de Patmos, recebeu de Deus a ordem de escrever uma carta às 7 igrejas da Ásia Menor. Logo depois, ele viu um livro selado com 7 selos. E logo após a visão dos 7 selos, ele viu a visão das 7 trombetas, que é o que nós estamos estudando esta semana. E também vamos ver depois as 7 últimas pragas que serão derramadas sobre a terra. E como nós já vimos desde domingo o estudo que estamos fazendo, a partir do capítulo 8 de Apocalipse, nós vemos que o anjo ele estava com um incensário na mão. E volto a repetir, o incensário representa as orações dos santos, a intercessão que Jesus faz por cada oração que é elevada ao seu trono de graça. Então, depois o anjo viu, João viu em visão o anjo pegando o incensário e enchendo com o fogo do altar. E aí ele lançou o incensário sobre a terra e consumiu 1/3 da terra. Isto acontecerá, amigos e irmãos, pouco antes da vinda de Jesus. Por enquanto, Jesus ele está no santuário celestial, no lugar santíssimo, conforme as visões que nós estamos estudando aqui do livro do Apocalipse. João ele viu Jesus no santuário celestial e uma porta aberta mostrando então o lugar santíssimo onde está o trono de Deus. E ali ele viu uma sala com 24 anciãos, mais 4 seres viventes e o ancião de dias, que é o nosso Deus. E eles então estavam com um livro na mão e este livro estava selado. E João começou a chorar porque ele não via ninguém capaz, ninguém digno de abrir aqueles selos. E então o ancião disse para João, não chores, porque o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que foi morto, ele é digno. E Jesus estava lá então, e Jesus começou a abrir os selos, e agora já estamos nas trombetas. Nós lemos em Apocalipse 10, versos de 1 a 4. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz como ruge um leão,
E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Aqui ele vê então um poderoso anjo instruindo a João que ninguém, menos que Jesus Cristo, era então este anjo poderoso, Jesus Cristo. E Jesus coloca os seus pés sobre o mar e sobre a terra. Isto significa que Jesus ele tem um domínio universal e que a proclamação que ele estava prestes a fazer tem um significado mundial. Jesus, ele reina. Nós sabemos que o inimigo, Satanás, usurpou o reino deste mundo. E ele se considera o príncipe deste mundo. Mas Jesus, ele tem domínio. E ele então coloca um pé sobre a terra e um pé sobre o mar. E então vejam aqui que o anjo brada como o rugido de um leão. Um bramido de leão, como nós lemos aqui, simboliza a voz de Deus. Nós lemos em Oséias capítulo 11, e no verso 10 diz assim: andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando os filhos, tremendo virão do ocidente. Vejam que o bramido do leão que João vê é a voz do próprio Deus. Apocalipse 10, de 5 a 7. Apocalipse, capítulo 10, versos de 5 a 7, nós lemos: então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar, e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, o profeta. Aqui então, nós vemos que o anjo, ele está para tocar a 7ª trombeta. A 7ª trombeta ainda não foi tocada, ela será. E no momento oportuno, o anjo soará a sua trombeta. E quando o anjo declara aqui, Apocalipse 10, verso 6, que já não haverá demora, esta palavra aqui, ela mostra, que vem do grego cronos, mostra que se refere a um período de tempo. E isso então faz com que nós voltemos a nossa mente lá para o livro do profeta Daniel, capítulo 12, versos 6 e 7, que era o livro selado que o ancião de dias tinha na mão. E ali, em Daniel, capítulo 12, nos versos 6 e 7, nós vemos que haveria um período de perseguição à igreja, e esse período foi de 1260 anos. E em profecias estava escrito em Daniel 12, versos 6 e 7, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que foram 1260 anos. Essa perseguição, amigos e irmãos, começou no ano 538 da nossa era e foi até o ano 1798, foi a idade escura da igreja, quando os cristãos, os fiéis, precisavam se esconder nas cavernas. Eles não tinham liberdade e eles eram perseguidos e mortos por não aceitarem a imposição que a igreja cristã apostatada estava impondo sobre os cristãos sinceros. Adoração de imagens, adorar a Deus no dia que Deus não havia deixado para adoração. E eles eram obrigados, e como eles não se submetiam a essas imposições, eles eram perseguidos e mortos, e isso durou 1260 anos. Então, como nós entendemos, né, em profecia, um dia simboliza um ano, e isso está relatado em Números 14, verso 34, e também no livro do profeta Ezequiel, capítulo 4, verso 6, que um ano simboliza um dia. Então, quando o anjo disse em Apocalipse 10, 6, que já não haverá demora, está exatamente se referindo às profecias de Daniel, especialmente os 2.300 anos ou 2.300 dias proféticos de Daniel 8, verso 14. E este período já se cumpriu. Portanto, estamos aí vivendo às portas do grande evento que todos nós esperamos, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos continuar nos preparando, vivendo
a verdade em nossa vida, tendo comunhão com Deus, para que possamos estar de pé naquele dia em que Jesus voltar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas lembre-se, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1:3.